Deus está desbloqueando hoje 2 portas ao seu favor. 2 portas estão sendo desbloqueadas hoje. E eu vou falar isso aqui rápido. Já salva esse vídeo agora. Clica aqui nessa seta. Clica nessa seta e salva esse vídeo. Salva ele, porque você vai reproduzir muitas vezes essa semana ainda. 2 portas estão sendo desbloqueadas para você hoje. A primeira porta se chama Porta da Possibilidade. Tem uma possibilidade que para você é impossível. Para você não tem condição nenhuma. Para você é praticamente impossível de acontecer. Mas o Senhor manda te dizer que essa porta de possibilidade está sendo aberta para você. Já escreve, eu creio. Aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. E a segunda porta se chama Porta do Livramento. Eu não sei quem são seus inimigos, declarados ou anônimos, mas o Senhor manda te avisar que Ele está abrindo uma porta de livramento para você. Livramento da fofoca, da intriga, alvo de Satanás. Você está sendo tirado da rota e Deus vai honrar a sua vida. Você recebe isso? Então já declara aqui também, eu creio no livramento. Aproveita e clica aqui nessa seta de compartilhar e manda essa mensagem para as 3 primeiras pessoas que o Senhor dirigir teu coração. Faz isso e pela fé já declara, eu recebo em nome de Jesus. Não passa o vídeo não, vai ser rápido. Deus mandou te dizer que o susto vai ser tão grande, mas será tão grande, que você vai se perguntar como foi que aconteceu. O susto que você vai tomar vai ser tão grande, mas tão grande, que você vai ficar se questionando. Como foi que deu tão certo? Como foi que Deus fez acontecer na sua história? Algumas vezes, Deus decide nos surpreender. E foi isso que o Senhor mandou dizer para você hoje. Tem um susto da parte de Deus que vai acontecer na tua vida. E muita gente vai ficar sem entender como foi que aconteceu. Isso aqui não é para quem duvida, isso é para quem crê. Porque os mistérios de Deus não precisam de explicação. Deus simplesmente faz, Deus simplesmente executa, Deus simplesmente avisa. Como eu estou avisando para você. Vai ser um susto muito grande. Mas dentro desse susto tem uma honra de Deus para a sua vida. Eu não sei se você é dessas pessoas que pula, levanta a mão, adora e diz glória a Deus. Mas eu sou. E vou dizer para você, olhando nos teus olhos, se prepara para agradecer. Porque grande será a bênção que Deus colocará em tuas mãos. Já declara assim, eu recebo em nome de Jesus. Senhor, é para esse tanque de guerra aqui que o Senhor me mandou entregar essa correspondência hoje. Abre a mão pela fé. Abre a mão, abre a mão. Não questione, só abra a mão. Aonde você estiver. Eu estou entregando aí, em nome de Jesus, na tua mão hoje, uma chave que você precisa para abrir uma porta de providência. Receba aí pela fé, em nome de Jesus, uma chave que abre uma porta de providência. E eu não sei qual é a providência que você pediu a Deus, mas como mensageiro hoje, eu parei para te dizer, receba a chave da providência. Essa chave vai abrir a porta e você vai cantar o hino da vitória. A mensagem está entregue. Agora, se quiser incomodar o diabo ainda mais, compartilha pelo menos nos teus status, porque o nome de Jesus será glorificado e o adversário vai ser envergonhado mais uma vez. Toma posse e que Deus te abençoe. Tem gente que odeia você porque você não tem inveja de ninguém. Você não faz questão de colocar o olho nas coisas dos outros. Você se alegra com a vitória de quem conquista alguma coisa. Você não é o tipo de pessoa que faz questão de ficar se questionando por que é que fulano conseguiu algo e você ainda não. Você sabe torcer pela vitória dos outros, mesmo quando você não conhece. E até isso, tem gente que se incomoda. Se incomoda sim, acredite. Algumas pessoas não conseguem entender que vencer não trata apenas de celebrar a própria vitória, mas quando você se alegra com a vitória dos outros e principalmente quando você vê o esforço, isso também é bênção. Tem gente que olha para você e diz assim, só quer ser isso, só quer ser aquilo.
mas você é uma pessoa do bem. E eu parei aqui hoje para te entregar essa correspondência de Deus. O inimigo pode até ficar furioso por você ser essa pessoa maravilhosa, mas não deixe de ser quem você é, por questões de alguém dizer algo. Lá do céu Deus está vendo, e logo logo alguém vai vibrar com a tua vitória também. Toma posse, Deus te abençoe. Olharam para você assim e disseram: ali não dá nada não. Coitada. Tá achando que esse Deus vai fazer alguma coisa diferente por ela. Olharam e disseram assim: vive sonhando, vive orando para Deus mudar. E até agora, cadê? Cadê? Zombaram da sua fé. Zombaram do seu credo espiritual. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é zombaria. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deus vai envergonhar os teus inimigos através de uma graça, uma dádiva, uma bênção que Ele vai colocar na tua mão. Tu crê nisso? Tu acredita mesmo? Tem uma bênção que Deus vai colocar na tua mão. Coisa que só Ele pode fazer. Havia uma mulher chamada Ana na Bíblia e Ana era estéril. O texto diz que o próprio Senhor havia fechado a madre de Ana. Aí um belo dia Ana se derramou na presença, Deus decidiu honrar ela, abriu a madre. Mas só viram a barriga crescer depois de 5 meses. Naquele tempo a gestação apresentava depois de alguns meses, não era no 2º mês nem no 3º. Não havia tantas, tantas mudanças na alimentação como hoje. Mas quando a barriga de Ana começou a crescer, teve gente que disse: tá grávida mesmo. Assim será na sua história. Tem gente que não tá vendo nada, mas Deus já tá agindo. Teu milagre é igual a uma semente que foi plantada embaixo da terra. Logo, logo vai germinar o primeiro olhinho e depois vai começar a ganhar destaque. Tu recebe? Então já declara aqui nos comentários: eu tomo posse. Quem riu, não vai rir mais. E quem duvidou, vai ter que estar muito esperto para ver a grandeza de Deus na tua vida. Recebe? Hoje você se tornou um tanto faz para alguém que você tanto fez. Você serviu, ajudou, colocou comida na mesa, às vezes deixava de fazer por você para fazer pela pessoa. E hoje a única coisa que você colhe é o fruto da ingratidão. Não é assim? Você já fez demais. Ajudou com tudo que tinha. Mas no final, quem pagou a conta da ingratidão não foi você. Foi quem estava do outro lado. Escuta isso aqui. Deus, Ele me pediu para eu te avisar que todas as boas vontades que você fez e não teve a recompensa, pelo menos do obrigado, Ele anotou. Fica tranquila. A tua semente está limpa, intacta. E quanto a isso, ninguém pode dizer nada. E o Senhor manda dizer para você: ainda que você não tenha sido agradecida pelas pessoas que você tanto fez o bem, lá de cima Ele contemplou. E me parou aqui para te avisar: a tua recompensa está guardada. Descansa. Tem coisa que ninguém nessa terra pode te dar, a não ser aquele que está lá em cima. Eu vou te falar 2 coisas aqui sobre você. E se o que eu falar não tiver nada a ver com a sua história, você pode me chamar de mentiroso aqui agora. Você pode dizer assim: Roberto é um mentiroso, só fala besteira. Mas se o que eu disser na direção de Deus for realmente para você, você vai colocar assim, só um glória a Deus aqui, ó. Você nem vai escrever o meu nome, você não vai escrever nada. Você só vai escrever glória a Deus. Se o que eu disser tiver a ver com você, você vai deixar um glória a Deus aqui nos comentários. Escuta isso aqui. 2 coisas ao seu respeito. A primeira: você é uma pessoa sincera demais e não aceita gente falsa. Mas tem gente falsa à tua volta querendo se socializar com você. A segunda: você não é de aceitar migalhas. Se alguém decidir entrar na sua vida, que seja por inteiro, na amizade, no relacionamento, como conselheiro, como amigo ou até mesmo como inimigo,
Essas duas coisas você tem como essência. Você é sincera e não aceita migalhas. Agora responde para mim se o que eu falei foi besteira ou se Deus falou na minha boca. Foi ou não foi? Deus vai esclarecer algumas dúvidas que têm surgido na sua cabeça. Porque às vezes você acha que tá ficando louca. Às vezes você chega a pensar que o que você vê, o que você sente, o que você pensa é coisa da sua cabeça na imaginação, mas não é. O Senhor vai esclarecer para você algumas coisas que você chega a imaginar, que não passa da criação, da sua imaginação. Olha, muitas pessoas acreditam em muita coisa. Muita gente acredita em adivinhação, em cartomancia. Mas você é uma pessoa da fé e você crê em Deus. E você sabe que o que eu estou falando aqui tem total clareza e tem veracidade. Existem pessoas que olham para você com um olhar de discriminação porque não sabem o nível de comunhão que você tem com Deus. E Deus lhe mostra coisas que a outras pessoas, se fosse visto, não compreenderia. Como seu irmão na fé hoje, eu venho te dizer isso aqui. Deus, ele vai esclarecer na sua mente algumas coisas que você sequer tem noção do que possa ser. O Senhor vai te dar discernimento, sabedoria. E você vai dizer, agora eu entendi, Senhor. Tu entende isso aqui? Deus vai te ajudar a esclarecer algumas dúvidas. E o bom é que Ele próprio vai lhe dar discernimento, sabedoria, para lidar com cada situação. Aproveita agora e já declara assim nos comentários: estarei pronta para entender o mistério. Porque será o próprio Deus quem vai te revelar. Toma posse aí e que Deus te abençoe. Quanto mais inteligente você se torna, mais sozinho você fica, e isso não é ficção. Alguns ambientes não fazem sentido que você permaneça. Algumas conversas não fazem sentido que você as mantenha. Existem pessoas que não fazem mais sentido participar do seu dia a dia e nem do seu cotidiano, porque você começa a perceber que algumas atividades, ações e pensamentos não convergem mais com o seu. E quem não entende esse amadurecimento vai começar a pensar: ela mudou, agora não quer mais saber de nós. É porque evolução é pessoal e mudança é constante. Quem decidiu não aceitar viver a mesma história e repetir os mesmos ciclos, realmente vai começar a se sentir mais solitário, porém mais satisfeito. Comece a entender que quando alguns lugares não fizerem mais sentido para você, é porque você está evoluindo aqui, ó. E isso faz todo sentido para a sua vida. Tá para nascer uma pessoa que tenha tanta coragem de enfrentar a vida do começo como você. Tu não entendeu? Eu vou falar de novo. Tá para nascer uma pessoa que tenha tanta coragem de recomeçar a vida como você. Porque você é assim. Se você precisar recomeçar do zero, você recomeça. Se você precisar abrir mão, você abre. Você não tem medo do recomeço. Quantas vezes tu mesma precisou quebrar a ponte para não voltar? Eita Deus, isso é forte demais. Quantas vezes tu não precisou rasgar papéis só para não precisar assinar? Tu é corajosa, tu é uma pessoa muito corajosa. E Deus falou no meu coração assim: olha, avisa hoje, Roberto. Não é para amanhã não, é para hoje. Avisa hoje, para esse tanque de guerra aí, que eu vou permitir um recomeço. Um recomeço, eu vou permitir um recomeço. E muita gente que duvidou, achou que as coisas não melhorariam para você, vão ter que se desculpar para elas mesmas. Para você não. Porque para você elas só duvidaram de longe. Mas para elas achavam que a tua história não viraria. O nome do Senhor Jesus será glorificado na tua vida através dessa bênção. Você recebe? Então faz uma coisa aqui pela fé agora. Coloca aqui a data que você recebe essa mensagem. A data. Coloca aqui embaixo a data.
a data, o dia de hoje, porque eu profetizo que essa data fica marcada como um memorial que você recebe essa mensagem profética. E um detalhe: quem riu não vai rir mais. Quem questionou não vai questionar mais. A mensagem está entregue, viu? Tome posse e não duvide. Receba. Se quiser pegar caneta e papel para anotar, anote. Eu vou falar. Algumas pessoas vão passar mal. Vão passar mal quando verem o que Deus fez na tua vida nesse ano de 2026. E eu tô falando quando verem o que Deus fez, porque daqui a alguns meses, isso é forte, daqui a alguns meses, muita gente nem vai te reconhecer. O Senhor manda te avisar. Eleze, Jogemai. Tem recurso da terra não, do céu. Da fonte, ó, lá da fonte. Tô todo arrepiado. Tem recurso chegando para você. Algumas pessoas vão ficar olhando à volta assim, ó. O que aconteceu com ela? O que foi que aconteceu? Quem é o padrinho? Quem foi que financiou? Eita. Quem foi que deu? Quem foi que patrocinou? E tu? Foi Deus quem me honrou. Foi papai quem fez. Em poucos meses, uma grande reviravolta vai acontecer na sua vida. Olha, pega se quiser. Receba se quiser, porque é de graça. Mas a reviravolta que Deus vai permitir acontecer na tua vida vai incomodar Satanás, os demônios e quem serve a ele. Tu não crê não? Te prepara, viu? Te prepara, porque vai dar o que falar. Esse Deus que tu serve não é coisa pouca não. Ele é dono do céu e da terra. Recebe aí? Em nome de Jesus. Eu tenho uma revelação muito forte para entregar para você hoje. Só vai levar 1 minuto. Deus decidiu tirar alguém do teu caminho que estava pretendendo cometer uma maldade muito forte com você. Deus decidiu arrancar alguém do seu caminho como se arranca uma folha de uma árvore ou uma raiz do solo. A Bíblia vai nos dizer, no Salmo 139, no verso 12, que não havendo ainda nascimento algum da minha parte, Deus já me conheceu por antecipação. Me viu antes que houvesse estrutura óssea formada. E Deus viu a intenção de alguém contra a tua vida. E Ele me pediu para te avisar aqui hoje que Ele está tirando alguém do seu caminho, como se arranca uma raiz de dentro do solo. Eu não sei como é que você está recebendo essa mensagem, mas vem como revelação de Deus para você. O inimigo tem tentado atrapalhar e Deus tem bloqueado os acessos para que ele não te ache. O diabo tem tentado te encontrar e Deus tem te escondido. E eu vou dizer isso aqui só para finalizar. Comece a agradecer a Deus, porque hoje chegou um livramento grande para você. Aproveita e já deixa a palavra livramento aqui nos comentários. Toma posse aí, tá? E recebe em nome de Jesus. O problema não é você, guerreira. O problema não são suas ações nem as suas atitudes. O problema é porque o olhar daquele homem não está na sua direção. Ele mudou o olhar. Ele mudou os interesses. Quando um trem perde o trilho, o que acontece? O trem sai do trilho e automaticamente ele capota. Quando um carro perde o controle na pista, ou ele colide com muros ou com outros veículos, ou ele capota. Quando um barco perde a gravidade na água, ele naufraga. Quando um avião perde uma turbina, ele cai. E quando um homem perde a direção do olhar para a mulher que ama, ele vacila. Então não adianta se culpar. Não se culpe porque você não tem sido percebida, mesmo sendo fiel, verdadeira, amiga, companheira. E o melhor de tudo, você é mulher de verdade.
Porque quantas e quantas lutas você não passou ao lado desse homem que hoje te ignora? Então o problema não é você. O problema está na direção do olhar. Você deixou de ser apreciada. Então não se culpa, não precisa se condenar. Faz o seguinte, eu sei que a vida é sua e você faz o que você quiser, mas se lhe serve de consolo, analisa os fatos, dá uma observada em como você tem agido diante dessa situação. E seja sincera com você. Será que você realmente está devendo alguma coisa ou você está com saldo na conta? Deus te conhece e sabe muito bem que você não precisa pedir esmola quando já mostrou o verdadeiro tesouro. Reflita.